É muita confusão. O pessoal perdendo a cabeça aí, a Vera. Olha, o negócio é o seguinte, o árbitro de São Paulo e Palmeiras de ontem, eu não vou falar o nome dele, tá? Tô puto com ele. Ele e a mocinha do VAR lá também. Me estressei muito com ela ontem, sou São Paulino. Fiquei chateado, estragaram o jogo. E sempre assim, né? Agora, ninguém mais vai falar do jogo, que o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras, que o esquema de 3 zagueiros do Carpini... ninguém vai falar que o Palmeiras ficou nas cordas contra o São Paulo, mas que em algum determinado momento chegou a jogar bem. Ninguém vai falar do jogo. Só vão falar da arbitragem. Acho que assim, não preciso nem falar, né? 3 lances ridículos. Assim, pra mim o pênalti que deram contra o São Paulo a favor do Palmeiras foi indecente. O cara não sabe ver a trajetória da bola, cara. Isso aí é, sei lá, cara, é nos primeiros 15 minutos de aula do cursinho da Federação Paulista você aprende que você tem que saber olhar a trajetória da bola. É o básico do futebol. Depois ele dá um pênalti. Depois a moça chama ele pro VAR pra ver o lance do Luciano, sendo que o Luciano, ele... É uma jogada que acontece mesmo, é normal, porque o Luciano ele vai dominar a bola dá uma escapada dele, e aí o Piquerez que tá no embalo acaba tocando o Luciano, mas o Luciano ele errou o domínio, então nada, segue o jogo. E aquele ponto do, assim, pra mim o mais escandaloso foi o do Pablo Maia, né, não expulsar o Pablo Maia depois de... O cara foi convocado pra seleção brasileira e quase perdeu a perna já, né, meu? Quase que o Richard Rios rasgou o cara no meio. E tomou um cartãozinho amarelo ali. E o juiz alegou, né, segundo o Pablo Maia, que não expulsou o Richard Rios porque a jogada acabou em gol. Ou seja, isso não existe, né? Isso não existe. Se ele falou exatamente isso, ele tá viajando. Agora é o seguinte, cara. Eu tenho aí tá rolando uma foto do rapaz aí, desse árbitro jovem, 25 anos ele tem, com a camisa com o boné do Palmeiras, né? Cara, você realmente acha que ele iria jogar a carreira dele por água abaixo pra ajudar o Palmeiras, o time de coração dele, a ganhar 1 ponto ou 3 pontos lá no Morumbi pro Campeonato Paulista, sendo que o Palmeiras já estava classificado? É sério isso? Não, porque assim, olha, tira a emoção do negócio e olha o negócio friamente. É difícil pra caramba chegar na Série A1, chegar na elite do futebol paulista pra você tomar uma decisão dessa. Ele não fez isso. E o rapaz, eu não acho ele ruim, tá? Ele normalmente ele vai bem. Eu gosto das arbitragens dele, por mais que ele já tenha errado várias outras vezes contra o São Paulo em lances cruciais, mas ele é jovem, mas ele vai bem. E o que o árbitro precisa pra ir bem? Ele precisa basicamente seguir um padrão, um critério padrão. E é exatamente por isso que o Klaus, ele é muito bom, porque ele segue um critério padrão. O Klaus, ele vai expulsar o cara num São Bernardo e Monte Azul, e ele vai expulsar num Fla-Flu, ponto, num Grenal. Ele expulsa do mesmo jeito. Pode estar em qualquer lugar, ele vai expulsar. O Klaus, ele não é um cara perfeito, ele vai errar, mas ele é o melhor. Ele é o melhor árbitro do Brasil porque ele segue um critério. Não tô falando que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fosse... né? Se fosse fácil, assim, do jeito que eu tô falando, pô, a gente só ia ter árbitro monstro aqui no Brasil. Não é a realidade, né? Aqui é difícil. Ninguém vai entender o lado do juiz. Eu também espero que não entenda. Mas assim, o ponto, né? Falando tudo isso pra dizer que o São Paulo, ele foi o mais prejudicado, mas eu acho que o São Paulo, ele se complicou mais do que foi prejudicado. O São Paulo se prejudicou. Eu vi uma vez uma entrevista do Juvenal Juvencio, do finado Juvenal Juvencio, que é o seguinte, ele ele disse que os times brasileiros, quando vão jogar, o São Paulo, quando vai jogar lá na Argentina, o São Paulo era muito mal recebido. Era recebido na base da pedrada, o ambiente era muito hostil, o vestiário todo quebrado. E ele falava o seguinte, aqui no São Paulo Futebol Clube, não. Aqui nós somos os anfitriões, nós vamos receber nossos convidados muito bem. O São Paulo sempre demonstrou esse tipo de grandeza, e ontem o São Paulo perdeu a chance de demonstrar grandeza. E eu me identifico com o São Paulo porque o São Paulo é gigante.
e demonstra sempre grandeza quando pode, assim como fez com o Santos quando emprestou o estádio para o Santos teve que pagar somente o custo operacional agora no jogo que fez no Morumbi contra o São Bernardo. Ficou com a receita líquida inteira, fez de tudo para disponibilizar mais ingressos para os caras baterem o recorde aí de público deles no ano, e vai ser o maior recorde do ano, talvez dos próximos 5, 6 anos deles, que vai ser no Morumbi. E assim, um ato de grandeza. E aí, você sai do jogo, diretor xingando os caras, chamando de português sabe? Xingando os caras. Ah, faça meu favor, que é isso? Sabe assim, não consigo entender, cara. Situação constrangedora. São Paulo se colocou numa situação constrangedora e essa situação vai voltar, porque isso vai servir como combustível no próximo mata-mata que o São Paulo for encontrar o Palmeiras. Eles vão usar isso na pré-eleição e vai ser uma motivação esse episódio. E sabe, foi muito feio de ver, porque claramente a comissão técnica do Palmeiras sabe muito bem reagir quando alguém tá perdendo a cabeça. Sabe como você tira o cara do sério? Quando o cara já tá ali perdendo a linha? É você tratar o cara com escárnio. Enquanto o cara tá te atacando, você tá tratando ele com indiferença. Sabe? Tratando ele na base do... olha pra cara dele e dá risada. Trata o cara mal. Tipo, o cara tá totalmente descontrolado. E o Palmeiras fez isso. E aí o São Paulo perdeu muito a cabeça, cara. Perdeu muito a cabeça, foi muito feio de ver. Nossa, que situação constrangedora. E, pra mim, o mais grave, eu acho, dessa história inteira foi o São Paulo ter perdido a oportunidade de ter dado um exemplo, não só pro Palmeiras, mas pro futebol brasileiro como um todo, e mostrado que o São Paulo é realmente muito grande. É que o São Paulo tá mordido com a história do Caio Paulista. Essa é a realidade. Tá muito mordido com a história do Caio Paulista. E eles querem, assim, descontar. Tá querendo descontar. Nada. Eles não chegaram nessa temperatura à toa, sabe? Assim, temperaturas 20 graus, sensação ambiente, né? Sensação de 50 graus. É assim que eles estão. Por conta da situação do Caio Paulista. E olha só. Sabe o que o São Paulo tinha que ter feito nesse negócio aí da coletiva? Basicamente, cara, ter tratado o Palmeiras bem, demonstra que você é grande, deixa os caras fazerem a coletiva, deixa eles expor a marca deles, sabe? Deixa o Abel falar com o torcedor deles, deixa o Abel se explicar lá o porquê que ele não reclama quando a arbitragem apita a favor, deixa o cara se explicar, depois você faz a sua coletiva e aí você trabalha nos bastidores, porque tem muito São Paulino que confunde, né, bastidor. O que é um bastidor? Bastidor é você trabalhar na encolha, na miúda, entendeu? É você, o presidente da Federação Paulista e a presidente do Palmeiras faz uma reunião e fala, olha, não gostei disso, o Palmeiras reclama disso, mas quando acontece a favor é isso. O Abel é muito chato, fala com o seu técnico, com a sua comissão técnica, que é muito chata. O juiz não tem critério. Nos bastidores, isso que o São Paulo fez não foi bastidores. O São Paulo foi pro combate, o São Paulo foi pro conflito. E foi pro conflito aberto. E se você quer realmente mostrar pro Brasil que você realmente é grande, você tá na razão, tá, tudo bem, cede pros caras fazerem a coletiva, você vai lá depois e faz uma nota oficial. Olha, o São Paulo Futebol Clube, primeiro campeão de tudo da história do Brasil, cede o espaço para que a Sociedade Esportiva Palmeiras possa fazer a sua coletiva e espera do Palmeiras um ato de reciprocidade. No Allianz Parque, por favor, nos recebam melhor. Ponto. Você mostrou virtude pro povo, mostrou que você é uma pessoa, você é um clube virtuoso e ao mesmo tempo você tá trabalhando ali para conseguir fazer sua coletiva e resolver o problema. O que adianta ficar berrando, sabe? Não adianta nada, o que é feito tá feito, não muda absolutamente nada, o São Paulo só se complica, cara. Só se complica. Pelo amor de Deus, assim, os caras não sabem o básico de liderança, velho. Ah, mas você também é o pai da liderança? Não! Mas se eu sei, eles deveriam saber. Se eu sei um pouquinho, eles deveriam saber também. Eles deveriam saber se comportar igual gente, cara.
Porque não é possível, não consigo entender, cara. Não consigo entender o São Paulo, primeiro campeão de tudo da história do futebol brasileiro, se comportar desse jeito. Parece um clube varziano, cara. Nem clube varziano, parece briga de bar o que rolou. Parecia que quem tava escrevendo nota lá, quem escreve as notas oficial, parecia uma criança de 12 anos, depois birrenta. Assim, é constrangedora a situação do São Paulo. Tô muito chateado com o São Paulo Futebol Clube, por favor, melhorem.